Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre fatoração de polinômios, mais especificamente sobre o caso do fator comum. Muito bem, então vamos começar. Nós temos já eu vou resolver aqui alguns casos com você, e o primeiro deles aqui, olha, que é x mais x ao quadrado. Por que é um fator comum? Porque existe um termo que aparece, né, um elemento que aparece, eu tenho aqui uma soma, e ele aparece nas duas parcelas dessa soma, que é o x. Olha, o x aparece nas duas parcelas da soma. Então, sempre que isso acontecer, que você tiver uma soma ou subtração, né, de algumas parcelas, e que você tiver um elemento que seja comum, ou seja, que ele apareça em todas essas parcelas, você tem um caso do fator comum. Sugiro, inclusive, que quando você tiver que fatorar um polinômio, antes, é claro que com a prática, você vai olhar para aquele polinômio e já sabe que é o caso. Mas se você ainda estiver no início dos seus estudos, estiver aprendendo a fatorar polinômios, pense primeiro no caso do fator comum. Se não for, você vai tentar um outro caso. Mas se tiver o caso do fator comum, fatore. Bom, o que a gente faz aqui é o seguinte: a gente vai colocar este fator comum em evidência, né? O que que significa isso? A gente vai puxar para fora, assim, ó, multiplicando, como, ó, entre parênteses, vai ficar o resultado. Resultado de quê? Da divisão de cada parcela pelo fator comum. Então, a gente colocou aqui, olha, do lado de fora, em evidência. Muito bem. Então, sugiro também que, se você não tiver segurança com divisão de polinômios, divisão de monômios também, que você use rascunho. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou trocar a cor da caneta. Então, eu tenho que dividir esse fator comum x pela primeira parcela aqui, que é o x. Então, traga para o seu rascunho, olha, você vai dividir o x do fator comum pelo x da primeira parcela. Ora, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Aí você vem aqui e coloca o resultado, que é 1. O sinal aqui não é mais do polinômio, então você coloca o mais. Vou apagar esse excesso aqui de rabiscos que eu já fiz, para a gente não se confundir. Então, vamos mais uma vez usar o rascunho para dividir a segunda parcela, que é x ao quadrado, pelo fator comum, que é o x. Então, x ao quadrado divididos por x. Observe que eu tenho aqui, né? Vamos lembrar que a fração indica uma divisão. E eu estou dividindo potências de mesma base. A base é x. Vamos lembrar também que o expoente desse x aqui de baixo, do denominador, olha ele aqui, é 1. Não se escreve o expoente 1, né? Não se usa escrever, mas é 1. O que que a gente faz quando divide potência de mesma base? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, expoente 1 não se usa escrever, é x. Ou seja, x ao quadrado dividido por x dá x. X. E está fatorado o polinômio. Então, como é que a gente faz para saber se esse resultado está correto? É só multiplicar de volta. Então, vou trocar aqui a cor, vou usar aqui o preto. Olha só. Se eu multiplicar de volta, bom, só destacando aqui que essa é a resposta, tá? Essa é a resposta que a gente quer. Se eu multiplicar de volta, eu vou fazer assim, ó. X vezes 1 é uma multiplicação de polinômios. X vezes 1, x. E x vezes x, né, o sinal positivo ali, x ao quadrado. Então, observe que esse resultado é exatamente o polinômio que eu queria fatorar aqui no início. Opa, aqui, ó. Esse polinômio que eu queria fatorar no início. É exatamente ele. Então, por isso que eu sei que está certo. Bom, vamos passar para o próximo. Só vou apagar aqui tudo que eu fiz demais. Vamos passar para o próximo, então. Muito bem, olha só. Nós temos aqui 4x menos 5x ao cubo. Qual é o fator que aparece nas duas parcelas? É o x. Então, mais uma vez, eu coloco o x em evidência. Aí você pode se perguntar assim:
eu tenho x e tenho x ao cubo, né? Por que que eu coloco x em evidência? Porque você vai colocar a menor potência de x em evidência. Então, vamos dividir, ó. 4x divididos por x dá 4. Menos, que aqui é menos, 5x ao cubo dividido por x vai dar 5x ao quadrado. Bom, mas se você está com dificuldade na divisão de monômios, sugiro que você faça o rascunho. Então, vou fazer novamente como eu fiz naquela hora, né? Então, vou trocar a cor aqui, ó, fazer com preto. Primeira parcela era 4x. Aí eu vou dividir pelo fator em evidência, que é o x. Simplifico x com x, né? Porque dividindo dá 1, sobrou o 4. Então, por isso que o primeiro resultado aqui foi 4. Aí depois os 5x ao cubo. 5x, opa, x ao cubo, divididos pelo fator que eu coloquei em evidência, que é o x. Então, 5 eu repito aqui, né? Porque, na verdade, aqui embaixo é um 1 que multiplica, que também não se usa escrever. Então, 5 divididos por 1 é 5. Então, por isso que na prática a gente repete 5. E o x ao cubo dividido por x? Mais uma vez, divisão de potências de mesma base. Repito a base, diminuo os expoentes. Então, 3 menos 1 daqui dá 2. Por isso que eu achei aqui o 5x ao quadrado. Então, mais uma vez, vou apagar aqui os meus rabiscos e vamos passar para o número 3. Então, número 3, olha, quem é o fator comum aqui agora? É 3x ao quadrado e 7x à quarta. É o x novamente, mas eu vou colocar em evidência a menor potência de x, que é o x ao quadrado. Então, a gente abre parênteses. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 3. E 7x à quarta dividido por x ao quadrado é negativo, né? Menos 7. Então, vamos de novo aqui, olha, no rascunho. 7x à quarta divididos por x ao quadrado. Então, vai dar 7x ao quadrado. Por quê? Divisão de potência de mesma base. X à quarta dividido por x ao quadrado. Repito a base, diminuo os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, por isso que é aqui 7x ao quadrado. Número 4. Eu tenho x mais x ao quadrado mais x ao cubo. Observe que o fator comum é o x. Eu tenho trabalhado muito com x, mas poderia ser uma letra qualquer, tá? A menor potência, x. Então, primeira parcela, x dividido por x dá 1. Segunda parcela, x ao quadrado dividido por x, divisão de potências de mesma base. Repito a base, subtrai os expoentes. X elevado à primeira, que é x, mais x ao cubo dividido por x. Repito a base, subtrai os expoentes, x ao quadrado. Agora, número 5. 3 menos 6x. Ah, agora o x não é mais fator comum, porque na primeira parcela eu tenho 3. Então, quando acontecer, você tem que verificar se existe um fator comum entre os números que aparecem. Porque o fator comum pode ser uma letra, pode ser um número, e pode ser a letra com um número. Bom, nesse caso aqui, nós temos os números, né? Quais são eles? Nós temos aqui o 3 e o 6. Então, nesse caso, o que que a gente quer como fator comum? A gente quer o MDC, que é o maior divisor comum do 3 e do 6. Então, a gente sabe, o 6 é fácil, né? Porque o 6 é 3 vezes 2. Então, olha o fator comum, é o 3. Por quê? No 3 e o 6. O 6 é 3 vezes 2. Então, o 3 é o fator que aparece, que eu vou colocar em evidência. Então, perdi minha caneta, está aqui. 3. Coloco em evidência, olha. Primeira parcela, 3 dividido por 3 dá 1. Menos 6x dividido por 3, 2x. E nesse caso, 6 dividido por 3 dá 2. Vamos subir essa tela. Aqui está. Vamos para o número 6. 12 menos 144 x ao quadrado. 12 menos 144 x ao quadrado. Olha, o MDC
Nesse caso, o fator comum é entre 12 e 144. O MDC é 12. Bom, por experiência, eu sei que 12 ao quadrado é 144. O que que eu digo por experiência? Porque, ainda mais eu, como professor de matemática, tem tantas contas que eu já fiz que alguns resultados eu sei já naturalmente, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para você, se você não sabia disso, se você não tem a experiência, como calcular aquele MDC, tá? Eu tenho uma maneira que eu gosto muito de calcular esse MDC. Então, entre 12 e 144. O 12 é o fator comum. Aí eu vou dividir 12 pelo fator comum, que é 12, dá 1. Menos, né? Porque é 12 menos 144. 144x ao quadrado dividido por 12. 144 dividido por 12 dá 12. E eu repito, x ao quadrado está fatorado. Bom, vamos abrir aqui um parênteses para eu mostrar como eu gosto de calcular esse MDC. Eu gosto de pegar assim, ó, você pega o 12 e o 144. Vamos fazer aquela decomposição simultânea, mas atenção, isso aqui eu estou calculando um MDC. Atenção, não é um MMC como você aprendeu na escola. Eu vou dividir por números primos o 12 e o 144, mais números primos que divida ambos. No MMC não precisava dividir ambos, bastava um, você repetiu o outro. Aqui não, tem que ser ambos. Eu falo, ó, de divisor comum. Então, vou dividir por 2. Dividir por 2 é a divisão mais fácil que existe. É só você calcular a metade. Então, a metade de 12 é 6, de 144 é 72. Ambos são divisíveis por 2. A metade é 3, a metade é 36. Ambos são divisíveis. Ah, não, não, agora não são mais por 2, olha. Aqui, ambos são divisíveis por 3. Então, por 3, olha, vai dar 1 e vai dar 12, porque 36 por 3 é 12. Agora, como eu tenho 1 e 12, o único número que divide 1 e 12 ao mesmo tempo é 1. Não existe número primo que divida ao mesmo tempo o 1 e o 12. Então, para a conta. E agora você multiplica, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o MMC é 12. Tá? Então, por isso, perdão, o MDC é 12. Por isso aqui 12. Ok? E olha o resultado aqui, quando você divide o 144 pelo MDC, que é 12, olha o resultado aqui, que deu 12. Tá? Então, você já tem ele aqui. Não precisa nem efetuar essa conta depois. Então, fica essa dica. Vamos passar para o próximo. 49x menos 7. O fator comum é o 7, porque o 7 divide o 7 e divide o 49. Seria o MDC entre 49 e 7, é o 7. Então, primeira parcela, 49x dividido por 7, 7x menos 7 dividido por 7, dá 1. Fácil, né? Agora, olha só, tem uma fração. Então, vamos colocar aqui, ó, o x é fator comum e meio e 4. Bom, vamos colocar aqui o meio x em evidência. Então, meio x dividido por meio x, ou seja, meio x dividido por ele mesmo, dá 1. Menos 4x ao quadrado dividido por meio x. Então, vamos dividir os números. Quanto é 4 dividido por meio? Ora, vou apagar aqui, porque a gente vai fazer essa continha, você vai ver que é fácil. Mas eu preciso desse espaço aqui. Então, vou apagar aqui com a minha borracha. Então, vamos à conta. Quanto é 4 divididos por meio? Bom, quando eu divido duas frações, a primeira é o 4, repito, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. 2 sobre 1, eu não preciso escrever o sobre 1. E 4 vezes 2 é 8. Então, 4 dividido por meio dá 8. Vou colocar em verde. 8. E x ao quadrado dividido por x dá x. Então, esse é o resultado. Só um detalhe, ó. Meio x é o mesmo, né? Igual a x sobre 2, tá? Porque aqui x vezes 1 dá x. Então, você pode escrever meio vezes x ou x sobre 2, tanto faz. Agora, raiz de 2 menos raiz de 6. Bom, raiz de 2 menos raiz de 6, vamos pensar uma coisa aqui, olha. Raiz de 2
A raiz quadrada de 6 eu posso escrever em raiz de 2 vezes raiz de 3. Talvez esse exemplo aqui com os radicais seja mais interessante para quem está estudando o nono ano. Bom, então, olha quem é o fator comum aqui, ó. É o raiz de 2. Aí eu coloco raiz de 2 em evidência, que multiplica. Ó, raiz de 2 dividido pela raiz de 2, que é o fator em evidência, dá 1, menos. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 3, porque você divide o 6 pelo 2, que dá 3. Então, esse aqui é o resultado desse último exemplo que eu fiz. Então é isso. Eu espero, com este vídeo, ter te ajudado a entender como colocar o fator comum em evidência, como realizar essa fatoração do caso do fator comum. Bom, lá no meu canal, você vai encontrar este e outros vídeos sobre fatoração de polinômios e outros vídeos também sobre matemática no canal do professor Abed. Vai lá, se inscreva. Te espero lá. Muito obrigado. Tchau.